E o Flamengo entrou de vez na parada pelo volante Wendel, chapéu no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e repercussão muito negativa no Verdão em relação ao futuro de Anderson Barros, pressão gigante pela demissão do diretor executivo de futebol. Preciso te atualizar sobre o Corinthians e o futuro de Roger Guedes. Dentro do timão, já quem desconfie que não existe proposta da Arábia Saudita pelo atacante. Já no São Paulo, preciso contar que o tricolor vai faturar uma grana alta com um ex-zagueiro são paulino. Para completar as últimas do mercado, com o Vasco de olho no artilheiro do campeonato argentino, tem ainda informação sobre Alexis Sánchez, ex-atacante da seleção chilena, na mira de um clube brasileiro, no caso o Grêmio. Por falar em Grêmio, o Grêmio Internacional cogitam tentar a contratação de Lanzini. Falou também sobre Bruno Rodrigues, que recusou proposta para renovar o contrato no Cruzeiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio há bastante tempo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Bora começar esse conteúdo, não sem antes dividir uma dica importante. Bora de novidade no canal do Nicola. Quero apresentar para você a Novibet, casa extremamente confiável, segura e com promoções muito vantajosas. Como eu sei que você adora um bônus, saiba que a Novibet oferece 100% no valor do seu depósito até R$300, além de mais de 30 rodadas grátis para usar no jogo Big Bass Bonanza. Quer um exemplo? Se você depositar R$200, ganha mais R$200 em bônus para palpitar em futebol, basquete, tênis e muitos outros esportes. Para ter acesso ao bônus, é só usar o promo code Canal do Nicola, tudo maiúsculo. E dá para fazer seu depósito via Pix, cartão de crédito, transferência bancária, entre outras opções. Pintou alguma dúvida? A Novibet conta com suporte 24 horas por dia em português. Mas tem duas coisas importantes. Você precisa ter mais de 18 anos de idade e deve sempre jogar com consciência e de forma responsável. Combinado? Então já pega o link na descrição desse vídeo e faz seu cadastro agora mesmo. Bora se divertir comigo na Novibet. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é do Botafogo, que estreou nessa quarta-feira Bruno Lage como seu novo técnico. A coisa não funcionou tão bem. Botafogo só empatou com o Patronato, fraco time argentino, pela Sul-Americana, 1-1 no Newton Santos. Ainda assim, conseguiu a classificação porque havia vencido por 2-0 na condição de visitante. O adversário do Botafogo nas oitavas de final da Sul-Americana será o Guarani do Paraguai. Já o Brasil vai ter 7 dos 16 times que vão disputar a próxima fase da Sul-Americana. É um recorde, nunca um país havia tido tantos representantes nessa fase da competição. Destaque para o confronto entre América e Red Bull Bragantino, são os únicos brasileiros que se enfrentam na próxima fase. Conversei antes de gravar esse vídeo com o dirigente da Ponte Preta para saber a respeito de um suposto interesse do Palmeiras pelo volante Léo Naldi. Isso foi revelado ao longo da quarta-feira. A pessoa com quem conversei me assegurou que os únicos clubes brasileiros que procuraram a Ponte em busca de novidades sobre esse atleta foram o Vasco e o Santos. Para completar o giro de notícias, contar que o Grêmio está recuando na tratativa com o Corinthians por Luan. A verdade é que o Luan não conseguiu a rescisão do contrato com o Timão. O Corinthians deve 4,5 milhões ao atleta. O Luan ainda quer receber até o fim do contrato. Tem bastante dinheiro em jogo. E diante desse desacerto, o Grêmio já cogita não levar adiante a tentativa de contratar o atleta nesse momento. A saideira do giro de notícias: na Argentina, vem a informação que Grêmio e Internacional se juntaram a Vasco, a Bahia e River Plate na tentativa de contratar Manuel Lanzini, o meio argentino que jogou um tempão no West Ham e está livre no mercado. A resposta do atleta promete ser dada nos próximos dias. Bora falar sobre o Cruzeiro, e a notícia não é das melhores. O Bruno Rodrigues, o principal jogador da Raposa nessa temporada, recusou a oferta para ficar em definitivo no clube.
Cruzeiro é dono de 33% dos direitos econômicos e ofereceu a Tombense e ao Santa Cruz de Natal a compra de mais 15% dos direitos econômicos e o repasse de 100% dos direitos federativos. A proposta foi considerada baixa pela Tombense e pelo Santa Cruz e o atacante também não gostou da sugestão de salário proposto pelo Cruzeiro. A ideia nesse momento era de que ele continuasse ganhando os mesmos 300 mil por mês. Bruno Rodrigues alega que tem propostas do exterior que lhe garantem hoje uma condição financeira bem melhor. Entre os interessados aparece o Al Tawon, time da Arábia Saudita, que sugeriu 4 milhões de euros a Tombense e ao Santa Cruz de Natal. Não está descartada a possibilidade, por pessoas próximas ao atacante, de que ele fique no Cruzeiro até dezembro, quando acaba o período de empréstimo. Então ele voltaria para a Tombense e possivelmente poderia aparecer num rival do Cruzeiro na próxima temporada. O que você, torcedor do Cruzeiro, pensa sobre essa possibilidade? Use espaço para comentários. Estou curioso para saber sua opinião. Bora falar sobre Alexis Sanches, você lembra dele, né? Atacante que fez enorme sucesso com a camisa da seleção chilena, nos clubes nem sempre foi tão bem. Tá livre no mercado, 34 anos de idade, seu vínculo com o Olympique de Marselha se encerrou em junho. E nos últimos dias, o nome dele apareceu como uma possibilidade no Grêmio. Foi sugerido ao Grêmio. O tricolor gaúcho busca centroavante, até porque já perdeu o Diego Souza e corre o risco de ficar sem Luizito Soares. O uruguaio tem feito todo o esforço do mundo para trocar o Grêmio pelo Inter Miami. Importante contar que os números do Alexis Sanches na França nem foram dos piores: 44 jogos, 18 gols e 3 assistências. A grande questão é financeira. O Sanches ganhava nos tempos de Olympique R$1.200.000 por mês. Seria o maior salário do elenco do Grêmio, atrás do Luizito, que fatura hoje R$2.200.000 mensais. Jogador mais bem pago em atividade no Brasil, só fica atrás de um técnico, no caso o Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, que embolsa R$2.800.000 por mês. Só para completar sobre o Grêmio, Iturbe foi anunciado como reforço do tricolor e fica à disposição para o jogo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Atacante paraguaio que chega para dar velocidade pelos lados do campo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama e o mercado de contratações. O Cruz Maltino espera fechar nessa quinta-feira a chegada de Jefferson, lateral esquerdo que pertence ao Atlético Goianiense. Ele chega por empréstimo até o fim do campeonato estadual com uma opção de compra. O Atlético Goianiense já avisou que só vai liberar o atestado para que ele possa ser registrado depois de receber a grana. Mas além do Jefferson, existem várias outras negociações. O Peñarol do Uruguai descartou a proposta feita pelo Vasco para a contratação do Abel Hernandes, centroavante de 32 anos de idade, que já passou pelo Fluminense e pelo Internacional. O Vasco gostaria da liberação praticamente gratuita a 6 meses do fim do contrato. O Peñarol não topa negociá-lo. Diante desse cenário, o Vasco já tem um plano B. Trata-se de Michael Santos, atacante de 29 anos de idade, uruguaio e artilheiro do campeonato argentino pelo Talleres. Números bem bacanas: 24 jogos, 13 gols e mais 5 assistências na atual temporada. O presidente do Talleres confirmou à ESPN que já existe uma proposta oficial do Vasco e também de um outro clube brasileiro. A resposta foi a seguinte, abre aspas: por enquanto a oferta do Vasco é a mais importante. O Michael fez 36 gols em 2 anos e é o artilheiro do argentino. Se vestisse a camisa do Boca ou do River, valeria uma fortuna, mesmo aos 29 anos de idade. O outro clube brasileiro interessado não foi revelado pelo presidente em entrevista à ESPN. Esse jogador, o Michael, já passou por River Plate do Uruguai, Málaga, Sporting Gijón e Leganés, esses 3 últimos da Espanha. Bora repercutir agora a grande notícia da quinta-feira. O Flamengo tem negociações para a compra do volante Wendel. Rubro-negro andou desmentindo essa informação nos últimos dias. Contei para vocês com exclusividade na semana passada que o Flamengo tinha feito uma proposta. Como é que eu descobri essa história? Foi conversar com um dirigente importante do Corinthians. O Timão tinha a intenção de contratar o Wendel e desistiu a partir do momento em que foi avisado pelos representantes do atleta sobre a oferta de compra feita pelo Flamengo. Não tive acesso aos números, o pessoal do Flamengo não confirmou as tratativas nos últimos dias, mas
horas atrás, o Vene Casagrande, que cobre o Flamengo, contou que já existe uma negociação em andamento e o Flamengo vai tentar comprar o Wendel nos próximos dias. Um encontro com os representantes do atleta já aconteceu e esses representantes têm viagem marcada para a Rússia em breve, quando vão tentar convencer o Zenit a liberar o atleta em definitivo. O Palmeiras também sondou o Wendel recentemente e praticamente descartou a negociação, tudo porque o clube russo só aceita negociar e está pedindo algo na casa dos 20 milhões de euros. Pessoas mais próximas ao Wendel hoje classificam a chance de jogar no Flamengo como muito maior na comparação com o Palmeiras, até por causa da capacidade financeira do Flamengo, mas também pela vontade do Wendel, que prefere continuar no Rio de Janeiro. Recentemente ele teve a perda de uma pessoa importante da família, também por isso não voltou das férias lá no Zenit. A situação para ele por lá anda bem ruim. Só para completar, vale o registro de que Jorge Sampaoli já sonhava com a chegada do Alan no lugar do Vidal há bastante tempo, mas antes o Flamengo precisava se livrar do volante chileno que embolsava R$1.800.000 por mês. Você sabe que o Vidal virou jogador do Atlético Paranaense. Última coisa importante, o Wendel é torcedor fanático do Flamengo, tem inclusive fotos dele de pequeno com a camisa do Fla e a vontade de jogar no clube do coração hoje tem sido bastante importante. Mais duas informações do Flamengo antes de mudarmos de assunto. Pedro, a possibilidade dele jogar no Tottenham, isso foi aventado pela imprensa britânica nas últimas horas. O Flamengo assegura que não há sondagem, muito menos proposta. Já Claudinho, tudo estagnado, as negociações não tiveram avanços nas últimas horas. Qualquer informação conto para vocês. E a coisa anda cada vez pior para Anderson Barros, o diretor executivo de futebol do Palmeiras. Ao longo da quarta-feira, entre a noite e a madrugada, lançou-se uma campanha com a hashtag Fora Barros. Ela inclusive foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Hashtag Fora Leila, presidente do Palmeiras, e Fora Buozzi, que é o homem forte do futebol na política do Palmeiras, é o homem forte da Leila Pereira. Essas duas hashtags também estiveram entre os assuntos mais comentados, mais atrás do Fora Barros. É legal contar também que um grupo de torcedores do Palmeiras lançou um abaixo-assinado exigindo a dispensa do Anderson Barros. Por volta de 00:30 já eram quase 6.000 assinaturas nesse abaixo-assinado. A petição tinha alguns motivos, as explicações para a saída do Anderson Barros, entre elas o fato de ele não ter conseguido contratar Alário, Castellanos, Alan, a gente pode incluir também o Wendel, o Hulk foi oferecido ao Palmeiras antes de fechar com o Atlético Mineiro. Foram várias as negociações frustradas. Nesse texto ainda lembram que o Anderson Barros e a presidente do Palmeiras desembolsaram mais de 200 milhões de reais em contratações nos últimos 2 anos, e só o Arthur e o Murilo são titulares entre todas essas chegadas. Hora de falar sobre Roger Guedes. E aí, ele vai ou não jogar na Arábia Saudita? Essa pergunta que quase todo torcedor do Corinthians tem feito nas últimas horas. Dentro do Parque São Jorge já começa a existir uma impressão de que não existe proposta alguma. E trata-se apenas de uma especulação forçada pelos representantes do atleta para tentar valorizar o Roger Guedes. Não à toa, nos últimos dias, o Corinthians foi procurado por pessoas que trabalham com o Roger Guedes para discutir uma prorrogação do contrato. Informação trazida pelo Samir Carvalho nessa quarta-feira. Roger tem contrato com o Corinthians até 2025, ganha algo na casa de R$1 milhão por mês e não há interesse do Corinthians em mexer no contrato por agora. Ainda que hoje o Timão tem apenas 40% dos direitos econômicos, o Corinthians entende que tem outras prioridades financeiras no momento antes de pensar numa prorrogação do contrato ou no aumento do salário do jogador. O Al Hilal e o Al Nassr seriam os interessados no Roger Guedes, informação que foi trazida no início da semana pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. O Corinthians segue assegurando que não recebeu nem sondagem nem proposta. Quando a gente procura o Paulo Pitombeira, ele não crava, nem confirma, nem desmente negociações. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. E você, que pensa sobre essa história? Tem proposta? Roger pode ir embora? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que pode faturar uma grana alta, mesmo sem perder quaisquer dos seus titulares ou reservas do elenco. É que o Morato
zagueiro revelado em Cotia, que hoje defende o Benfica, pode parar no Fulham, garantindo até 22 milhões de reais ao São Paulo. O tricolor, quando vendeu o Morato para o Benfica, deixou 15% do valor de uma venda futura para o próprio São Paulo. Tem ainda um mecanismo de solidariedade, que é aquele item criado pela FIFA para beneficiar, para privilegiar os clubes formadores. E aí, diante desse cenário, se o Benfica conseguiu alcançar os 25 milhões de euros que tem exigido do Fulham, essa grana hoje equivale a 134 milhões de reais, sobrariam para o São Paulo cerca de 22 milhões de reais. Até esse momento, o Fulham fez uma proposta de 21 milhões de euros, ou 112 milhões de reais. A proposta foi recusada pelo Benfica, que quer mais 4 milhões de euros para bater o martelo. A curiosidade é que o Morato, com 22 anos de idade, ainda nem virou titular absoluto. Ele viveu bons e maus momentos, terminou a temporada em baixa, jogando menos do que, por exemplo, Otamendi e Antônio Silva, mas segue muito prestigiado no mercado e pode acabar se transferindo para o futebol inglês, para alívio dos cofres são paulinos. E você curtiu o vídeo? Esquece primeiro de deixar like, depois de se inscrever no canal, se puder compartilhar esse conteúdo também, a gente vai ficar super contente, beleza? Nos vemos à tarde. Abraço, tchau!